você ouve uma mensagem de fé e esperança. Aleluia, meu Deus! Glória, glória, glória a Deus. Oh, aleluia, meu Deus! Saudações à noiva de Cristo esta noite, com a grandiosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Confesso para os irmãos que eu estou muito feliz de estar aqui esta noite. Recebi um convite do nosso pastor Maquiel. É um homem a qual eu conheci ali na igreja do pastor Antônio Hermínio, mas o Espírito de Deus testificou eu com ele. Deu para sentir que é um homem muito amoroso, é um homem muito conhecedor da palavra. A tua igreja é uma igreja bonita, é uma igreja estruturada. Isso aí, amados, isso aí é o preço que os pastores pagam para a igreja estar bonita, para a igreja estar assim, ó, toda zelada. É o preço a ser pagado para ela estar dessa forma. Porque, amados, quando Jesus voltar, tudo isso aqui vai ficar. Tudo aqui vai ficar. No livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versos de número 1, vem com um título que fala assim: que nós somos a casa edificada em Cristo. Esse templo bonito, essas paredes pintadas, os instrumentos, esse altar maravilhoso, isso aqui demonstra que é um zelo que os pastores, que os irmãos, que os missionários, que os cooperadores têm com a obra. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, tem esse zelo através do Espírito Santo de Deus com a obra. Amados, mas isso aqui, amados, quando as trombetas tocarem, os portais celestiais se abrirem, isto aqui tudo vai ficar para trás. Porque o nosso endereço não é o endereço da terra, o nosso endereço é o endereço dos céus, que mesmo antes do fundamento da terra, Deus já deixou isso de herança para nós. Amém, amados? Confesso também para os irmãos que estou conhecendo mais uma igreja, que vamos compartilhar a morada dos portais celestiais com o nosso Deus. Aleluia. Eu faço jus também das palavras do nosso pastor. É um homem que eu conheço ele há bastante tempo, é um homem que eu aprendi a amar, é um homem que ele me corrigiu muitas vezes. E através deste pastor, não é puxando o saco, não é engabando, porque o homem de Deus, ele é testificado através do Espírito Santo. É uma honra, é um prazer imenso vê-lo na posição que ele se encontra aqui neste ministério. Sem perca de tempo, amados, vamos então para a leitura da palavra do Senhor esta noite. Eu preparei esta mensagem, eu conversando com Deus nessa tarde, e alguns dias atrás, eu tentando entender esta palavra tão simples, essa mensagem tão simples, mas para mostrar para a igreja, para mostrar para o povo, como que se deve levar uma mensagem. Porque quando Jesus ele pregava, ele falava através das suas parábolas, Jesus ele expressava da melhor forma possível, da melhor simplicidade, para que o povo venha entender e não ficasse se contundindo. Eu conversando com o Senhor, Deus me preparou uma mensagem que se encontra na epístola que Paulo escreveu a Filemon, capítulo de número 1, versos de número 8. Livro de Filemon, capítulo de número 1, versos de número 8. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor. Livro de Filemon, fica bem no finalzinho, próximo a Hebreus, 1 Pedro, 2 Pedro. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Não é uma palavra muito apregoada,
mas é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para eu trazer para a igreja esta noite, uma palavra de edificação, uma palavra de salvação, que o Senhor colocou em meu coração essa tarde. Amém, amados? A palavra do Senhor no livro de Filemão, capítulo de número 1, versículo 8, diz assim: Paulo intercede a favor de Onésimo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar o que vem, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro em Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer que é o próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do meu evangelho. Nada, porém, quis fazer em seu nome com sentimento, para que sua bondade não venha ser como obrigação, mas de livre vontade. Versículo de número 15, e encerrando: pois acredito que ele veio afastado de ti temporariamente, enfim, que recebas o para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, esta noite, ó Pai, que o Senhor venha falar, ó Pai, com a tua igreja, que a tua palavra, ó Pai, venha tocar em cada coração que se adentrou, ó Pai, os vizinhos da esquerda, os vizinhos da direita, aquele que estiver passando nessa porta, ó Pai, quando a tua palavra, ó Pai querido, ó Pai amado, estiver sendo proclamada, ó Pai, a tua palavra estiver sendo pregoada através do teu Espírito Santo, ó Pai, que esta palavra venha impactar, que esta palavra, ó Pai, venha confortar, ó Pai querido, a cada coração que se adentrou aqui esta noite, que eu venha diminuir, ó Pai, esta noite, e que o Senhor venha crescer sobre mim e sobre a tua igreja esta noite. Assim eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Podeis se assentar, tomar os teus assentos, ficar na presença do Senhor e com a autoridade do Senhor esta noite. Analisando esta palavra, amados, o Senhor Jesus colocou em meu coração esta mensagem. Eu tentei mudar esta mensagem esta tarde, mas o Senhor, de todas as formas, Ele me incomodava novamente para avaliar as tuas escrituras. Então, amados, avaliando estas escrituras, estas palavras, ela é uma carta que o apóstolo Paulo, o missionário Paulo, ele escreveu a Filemão. Esta carta, amado, esta noite, ela vem com uma intitularidade, amados, que fala sobre Paulo, que fala sobre um escravo chamado Onésimo. Eu venho falar esta noite com os irmãos, que este escravo, amado, por nome Onésimo, ele vivia debaixo da graça, ele vivia debaixo da autoridade deste homem chamado Filemão. Este escravo, amados, era um homem que vivia aprisionado, mas quando eu falo que ele vivia debaixo da graça de Filemão, eu estou falando que ele vivia da graça, não é do homem qualquer. Filemão, amados, a Bíblia Sagrada relata que Filemão, ele congregava, ele tinha uma igreja em tua casa. Filemão era um homem preparado, era um homem colaborador da obra do Senhor. Mas aquele escravo, amados, ele não tinha liberdade, mesmo aprisionado, mesmo debaixo da graça, da autoridade de Filemão, aquele homem não tinha liberdade. Aquele homem, ele não conhecia o teu direito de ir e vir. Aquele homem, ele só tinha o consentimento de Filemão. Aquele homem não podia ir, aquele homem não podia voltar sem a autoridade de Filemão. Aquele homem era um escravo, amados. Aquele homem vivia acorrentado, aquele homem era um prisioneiro de Filemão.
Uma certa vez, amados, este homem, esse escravo por nome Onésimo, esse homem veio a pecar. Esse homem caiu na tentação do dinheiro. Esse homem, amado, uma certa feita, esse homem roubou, esse homem extraiu algo de Onésimo. E naquela época, amado, um escravo que furtava, um escravo que roubava do seu senhor, esse escravo, amados, poderia ser condenado até a morte. Esse escravo com medo, amado, do que viesse a acontecer com ele, a tua única alternativa foi fugir. A única coisa que aquele escravo pensou foi em fugir. Naquela região, amados, aonde morava Filemon, a cidade de Colossos, então aquele escravo, para não ser morto, aquele escravo decidiu tomar a tua liberdade e ao mesmo tempo estava preso, porque aquele homem, amados, ele não conhecia Jesus. Aquele homem, independentemente que ele estava ali sendo escravo, e por meios fúteis, aquele homem, ele veio sair da casa de Filemon. Aquele homem ainda se encontrava prisioneiro, aquele homem ainda se encontrava em pecado, ele não conhecia a verdade, ele não conhecia a palavra do Senhor. Mas, amados, o Senhor Deus tinha um propósito, tinha algo grande para restabelecer sobre a vida deste escravo. O mesmo Deus, amados, que tinha um propósito, o mesmo Deus, amados, que tinha alguma coisa sobrenatural na vida daquele homem, ele teve com você, comigo, com os pastores. Logo a minha Bíblia Sagrada vai levar vocês até lá. Então, amados, aquele escravo perdido, vagando no mundo sem conhecer, vivia aprisionado, ele não conhecia muitos lugares, ele saiu perdido, amados, saiu vagando até se adentrar na cidade de Roma. Agora que eu venho entrar, amado, no profundo, agora que eu venho entrar na autoridade de Deus, na capacidade de Deus, amados, a escolher um homem, a escolher uma mulher, tirar um escravo do mundo, tirar uma pessoa, amados, aprisionada e colocar na tua presença. Então, pelo propósito, amado, pelas mãos do Senhor, pela vontade do Criador, se não for da vontade de Deus, amados, que uma folha seca sequer cair daquela árvore, se Deus não determinar, amados, aquela folha não vai cair. Nós não somos elevados, direcionados pelo nosso eu, nós não somos direcionados, elevados pela nossa matéria humana, nós somos direcionados, nós somos elevados aos lugares mais profundos e ocultos do poder de Deus, é através do teu Espírito Santo. Então, amados, ele chegando até a cidade de Roma, o poder de Deus, amados, ali já se começa a se manifestar. Aquele homem, amado, aquele escravo, ele chegou até Roma e foi preso. Aquele homem se adentrou sobre as prisões, sobre os lugares mais obscuros, sobre as celas mais frias das cadeias de Roma. Aquele homem foi remanejeado para lá, aquele homem foi remanejeado para cá, ele passou por diversas celas, amados, só que ele não sabia que o cenário da tua vida, ele iria ser mudado dentro daquela cadeia, porque quando Deus tem um propósito, amado, não interessa o lugar, não interessa o momento, amado, não interessa a pessoa, vai ele poder escolher, amado, vai ele poder colocar a tua mão, te colocar no colo e te confortar com o teu poder e teu carinho. Amado, então Deus proporcionou a este escravo que ele adentrasse até uma cela. Só que naquela cela, amados, é uma cela de prisão,
Muitos no dia de hoje, amados, levantam contra as pessoas que estão cativos, que as pessoas que estão presos. As pessoas falam daqui, falam dali, o que é uma cadeia, o que é uma penitenciária, achando que aquele povo que está lá, amados, o povo está perdido, o povo já não tem mais solução para eles. Eu venho falar, amados, porque uma dessas cadeias eu já passei. Deus me tirou, amados, de um lamaçal do pecado tão profundo, amados, para me estar aqui hoje na presença do Senhor, levando o Evangelho para o Senhor, amados. É uma honra, e tudo que eu faço para o Senhor, da melhor forma possível, amados, ainda é pouco. Ainda é pouco. O que o Senhor fez na minha vida, amados, é algo tão grande, é algo sobrenatural. Foi de dentro de uma cadeia, dentro de uma penitenciária, que o poder de Deus adentrou sobre a minha vida. Ele me escolheu, me resgatou, e hoje eu estou aqui, amados, como este escravo, para levar aqui esta mensagem para a igreja, porque nada e nem nada está acabado nas mãos do Senhor. Aquele homem, amados, a hora que ele adentrou aquela cela, ali estava um velho, um homem. A Bíblia me relata que ele não estava sentado, que ele estava em pé. A Bíblia me relata sobre o apóstolo Paulo, o missionário, um homem a qual também, amados, Jesus teve um encontro com ele. Quando Jesus, amados, ele tem um encontro, amado, com a matéria humana, algo de diferente tem que acontecer, amado. Algo de sobrenatural, amados, tem que acontecer. Porque a minha Bíblia fala que o meu Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amado, tudo foi obra, foi mão de Deus. Quando aquele escravo, sem conhecer o seu rumo, ele naquele momento ele entendeu que estava preso, mas dentro daquela cadeia, dentro daquela cela, ali encontrava um profeta de Deus, um homem conhecedor da palavra, um homem também que foi escravo do pecado, um homem que tocava, um homem que acusava, que levantava contra a vida do homem de Deus. A vida daquele homem, amado, o homem chamado Paulo. Antes, amados, o nome dele era Saulo de Tarso. A tua vida foi mudada, amados, porque ele teve um encontro com Deus. A tua vida foi mudada, um novo nome, amados, foi mudado, foi dado para ele. Apóstolo Paulo. Amados, Deus colocou, amados, Paulo naquela prisão. Foi Deus que colocou, porque através dali muitos iam se render em glória, muitos iam se distanciar do pecado e se envolver na presença de Jesus, como eu, como você. Amados, Paulo preso naquela prisão de Roma, mas 3 cartas, aprisionado, ele escreveu. Mas a carta, amados, eu venho voltar a essa carta ligada a Filemon. Então aquele homem, aquele escravo, começou a conversar com aquele apóstolo Paulo. Ele começou a falar da tua vida, ele começou a falar da tua intimidade para ele. Eu creio, amados, a Bíblia não relata, mas ainda sem sair, sem distorcer a palavra, eu creio que ele chegou e falando: eu venho de uma cidade por nome Colosso, eu sou escravo, eu sou fugitivo, eu fugi de lá, porque o meu Senhor, ele iria me matar, porque eu roubei. E o escravo nessa época, amado, se ele desobedecia a autoridade do homem que guardava ele como escravo, se ele fizesse algo de errado, ele era condenado. E ele roubou, amado, e a única coisa que teve que fazer foi fugir. A única alternativa foi fugir. Então ele, conversando com o apóstolo Paulo, a hora que ele solicitou, que ele falou, o nome dele é Filemon. O apóstolo Paulo: eu conheço esse homem,
Esse homem é um homem de Deus, já passamos muitas coisas juntos. Eu conheço ele, você não está no lugar errado. Você não saiu da cidade de Colosso para vir até aqui, foi porque eu te chamei, foi porque o Filemon falou, foi porque o outro escravo falou. Quem te colocou aqui foi o meu Deus, foi o Deus a qual eu sirvo, porque Deus tem algo, Deus tem um propósito muito grande na tua vida. Então, na intimidade, amados, o escravo começou a falar. As minhas palavras começaram a se adentrar dentro do coração. Aquele escravo, amados, que vivia cativo, que era prisioneiro, o apóstolo Paulo começou a evangelizar sobre a tua vida. O apóstolo Paulo começou a levar sobre Jesus, o que era Jesus, o que Jesus tinha feito na tua vida. Então aquele escravo, amados, começou a se arrepender dos seus pecados. Aquele escravo começou a olhar para trás e falando: eu quero mudar, eu não quero mais essa vida para mim, eu estou sofrendo, eu fugi sem rumo e vim até aqui. Mas o apóstolo Paulo falou: pode ficar tranquilo, que o Senhor Deus tem algo ainda para acontecer na tua vida. A Bíblia relata, amados, que o apóstolo Paulo evangelizou. Este escravo aceitou Jesus e batizou. Mas a minha Bíblia também sagrada relata, amados, que ainda, amados, ao passado, porque ali ressurgiu uma nova criatura. Aquele que era escravo, amado, já tinha liberdade de andar para lá e para cá. Aquele que vive no mundo, amados, é escravo do pecado, porque pecado, iniquidade e mundo andam juntos. Quando nós vivemos, amados, no mundo, nós não conhecemos a verdadeira palavra, nós não conhecemos a verdadeira autoridade que não vem de mim, que não vem do pastor, que não vem da missionária. Essa verdadeira palavra, amados, vem de Jesus. Essa palavra que muda, que modifica, amados. Não interessa, amados, aquele que está no mundo roubando, não interessa aquele que está no mundo traficando, não interessa, amados, aquele que até matou, porque a minha Bíblia fala, amados, que a única coisa que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Mas tudo isso, amados, tem perdão. Então, amados, o escravo virou para o apóstolo Paulo e falou: mas ainda tem uma coisa, eu sou uma nova criatura, eu sou um homem que vivo hoje na presença de Deus. Eu estou cativo e estou preso como você, mas estou liberto do mundo. Mas ainda ficou algo para apresentar. O que eu faço? Eu ainda sou um escravo para as mãos humanas, amados. Aquele homem ainda continuava indo escravo. Mas, amados, quando Deus tem algo, tem um propósito grande na vida do homem, quando Deus tem um propósito grande na vida da mulher, amados, pode se levantar, amados, demônio falando que você não vai conseguir, pode se levantar legiões falando que você não vai alcançar a glória de Deus. O inimigo está aí, amados, é para levantar contra a minha vida e contra a tua vida. Mas quando nós estamos com a nossa vida alicerçada na presença do Senhor, pode se levantar demônios, porque 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, e nenhum mal te alcançará. Glória a Deus, amado. Então, amados, que surgiu esta carta, que o apóstolo Paulo então resolveu escrever a Filemon. O apóstolo Paulo, em próprio punho, pergaminhos e uma caneta de pena, porque naquela época não existia caneta, naquela época não existia papel, não existia caderno. Então, de próprio punho, amados, o apóstolo Paulo começou a escrever uma carta.
Ele sauda primeiramente, amados, a Filemon. Ele sauda a tua esposa chamada Fia e o teu filho chamado Arquipo, amados. Ele saudando, ele então veio escrevendo até chegar numa parte, amados, que ele fala que comigo se encontra um preso, que se encontra um homem cativo por nome Onésimo. Eu tenho certeza que naquela hora que Filemon, ele começou a ler a carta e chegou nessa parte, ele tomou um choque. Ele abalou e falou: mas o que meu escravo está fazendo lá? O que meu escravo saiu daqui, fugiu de mim e foi parar lá em Roma? Mas não foi da vontade de Filemon, foi da vontade de Deus, amados. Quando Deus tem algo, amados, para entregar sobre as nossas vidas, independentemente que seja, amados, a situação, o poder de Deus é maior do que sobre todas as coisas. Quando Filemon começou a ler aquela carta, chegou até esse ponto: aquele preso, aquele cativo, aquele teu escravo, ele se encontra aqui preso comigo também. Mas eu tenho algo para falar para você, relatando na carta. Aquele homem que era teu escravo, a vida dele foi mudada através do Espírito de Deus. Aquele homem que vivia cativo aí na tua casa, aquele homem que era escravo, que era prisioneiro, aquele homem não vive mais nessa escravidão. Eu venho então, através dessas palavras de amor, dessas palavras de carinho com o meu próximo, com o meu amado irmão, falar para você que você venha receber ele não mais como um escravo, mas sim como um irmão na fé, como eu e como você. Muitas das vezes, amados, nós ficamos perturbados, nós ficamos sem entender o que é o agir de Deus. Nós ficamos, amados, muitas das vezes sem resposta. Sabe o que é isso, amados? E sem decisão. Muitas das vezes, amados, nós nos encontramos em uma necessidade tão grande, uma necessidade, amados, que nós não conseguimos enxergar se ela tem fim. Muitas das vezes, amados, sem muito entender a palavra, o poder e o agir de Deus sobre as nossas vidas, nós ficamos até mesmo com a nossa mente contundida. Mas isso, amados, eu não venho cobrar, eu não venho falar para os irmãos esta noite, eu venho pregar, amados. Através dessa palavra é a salvação. Aquele que vivia na escravidão hoje vive na liberdade. Porque não vive na liberdade, não foi através da carta de Paulo, não foi através da pregação de Paulo, foi que ele abriu o teu coração e olhou para trás e falou: aquela vida de escravo para mim não serve mais, aquela vida para mim não serve mais, eu estou cativo, com Filemon estou cativo também com o mundo, eu quero ser liberto, e a palavra o libertou. Aquela vida, amado, de escravidão já não existe mais. Aquela vida passada, aquele cansaço, aquele sofrimento, já foi lançado no mar do esquecimento. Uma nova criatura se ressurgiu. Então o apóstolo Paulo amoroso, o apóstolo Paulo com aquele coração impregnado na palavra do Senhor, ele escreve essa carta para Filemon, que venha perdoar este escravo. Perdoa ele porque ele não é aquela mesma pessoa. Ele vive na presença e na autoridade de Deus como eu vivo e como você também vive, Filemon. Aquele homem foi se quebrantando o coração. Lendo essas palavras, quando eu leio essa carta, amados, analisando as escrituras dela, é uma das cartas mais maravilhosas que o apóstolo Paulo deixou para nós nesses dias de hoje. Mas o mais importante, amados, esta noite, meu Deus, o mais importante, amados, esta noite é sobre essa carta, porque nós já sabemos que a vida de Onésimo já se encontrava na presença do Senhor. Esta carta que é o fundamento, amados,
É esta carta que vai fazer a diferença para você aqui esta noite. É esta carta, amados, que vai fazer uma mudança na tua vida, na mudança do teu vizinho, na mudança do teu pai, na mudança da tua mãe, na mudança do teu lar, amados. É esta carta, amados, que vai edificar a tua vida esta noite. É esta carta que vai fazer a diferença, amados, em teu coração. É esta carta que vai ter um grande impacto, uma grande autoridade sobre a tua vida aqui esta noite, sobre este lugar. Porque eu já posso sentir a glória, eu já posso sentir o Espírito de Deus sobre este lugar, amados. É uma palavra simples, amados, mas é uma palavra de autoridade saindo dos céus desta noite, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e tudo que é ligado no céu, amados, é ligado na terra. Esta carta, amados, escrita por Paulo, ela tinha um destino, a cidade de Colosso, e o destinatário, amado, o título ela dá, que é Filemão. Toda a carta, amado, que nós escrevemos, ela tem uma direção. Se eu escrevo uma carta agora para o irmão que está lá em São Paulo, coloco todo o endereço certo, o CEP certinho, o remetente que sou eu, e o destinatário que é um irmão qualquer, eu tenho certeza que o correio vai pegar essa carta e ela vai chegar lá certinha. Ela vai chegar porque ela tem um destinatário certo. Eu venho falar para você aqui esta noite. Eu não sei o que você anda passando, eu não sei qual que é o teu motivo de você estar com o teu coração triste e abalado. Eu não sei se você já tentou mesmo até desistir do Evangelho do Senhor. Jesus Cristo manda falar para você esta noite que Ele está escrevendo uma carta de liberdade para você aqui esta noite. Jesus está escrevendo uma carta de liberdade para você aqui esta noite. Mas, irmão, eu já me encontro liberto, eu já tenho liberdade na presença do Senhor. Eu já não sou mais cativo com o mundo, eu não pertenço mais ao mundo, eu já sou liberto pelo poder da palavra e pelo poder de Jesus. Mas a Bíblia mesmo fala que nós não estamos seguros, amados. Nós temos que vigiar, nós temos que orar, amados, porque a fúria do inimigo, amados, nesse século 21 é tão grande. Se ele pudesse nos tragar vivo, ele nos tragaria, mas ele não tem autoridade, amado. Se Deus não determinar, não permitir, ele não toca, ele só fica de longe observando, jogando seta, ele só fica de longe observando e jogando palavras contrárias, ele só fica de longe falando que você não vai conseguir, ele só fica de longe, amado, levantando contra a tua vida, apontando o dedo e te caluniando. Mas o poder de Deus, os anjos de Deus ficam ao nosso redor, nos guardando. Esta carta, amados, é de uma autoridade muito grande. Eu não sei quantas das vezes o Senhor lá de cima, no teu altar santo e sagrado, sentado ali na tua poltrona celestial, você tem clamado ao Senhor aqui na terra, você tem orado ao Senhor, implorando o Senhor para um milagre, para o seu parente, para a tua família, para o filho que está no mundo das drogas, para o filho que está no mundo do álcool, para o teu filho que está no mundo do vício, clamando ao Senhor de uma forma, mas as bênçãos não, você olha para um lado, olha para o outro, e as bênçãos não acontecem. Amados, quando você dobra o teu joelho e começa a clamar ao Senhor, automaticamente, amados, esse cheiro gostoso, esse suave vigor, amados, da tua oração, ele chega nos céus, o Senhor recebe, amados, e ele separa anjos mensageiros para entregar a tua resposta. Muitas das vezes, amados, o Senhor escreve uma carta para que o anjo mensageiro venha entregar
para você. Mas Deus e Jesus lá de cima, amados, Ele escreve essa carta e o destinatário sou eu, o destinatário é você. Muitas das vezes você fica esperando a resposta de Deus, mas nada acontece. Muitas das vezes, amados, nós não sabemos o que anda passando sobre a nossa vida, mas porque essa carta ela está demorando, porque essa carta ela não acontece nada, ela não vai chegar até mim. Deus, amados, quando Ele escreve essa carta, Ele manda o anjo te entregar. Ele avalia a tua vida, Ele avalia o teu coração, amados. Ele avalia a tua casa, não a tua casa, amados, de tijolo, tua casa bonita de laje, de telha, tua casa mobiliada. Não, o Senhor avalia a tua casa, que é a tua vida, que é o teu coração. Muitas das vezes você não tem a resposta, a carta ela não chega, amados, é porque ela veio, amados, na porta do teu coração, e o anjo acha algo de errado, amados. Então essa carta ela volta e fica guardada, amados, com o Senhor. A Bíblia Sagrada, amados, no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1, fala que nós somos a casa edificada no Senhor. Aleluia. Eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem. O pastor Maquiel, ele recebe uma ligação de um oficial de justiça. Esse oficial liga e fala: alô, eu gostaria de falar com o pastor Maquiel. Pastor Maquiel automaticamente fala: sou eu. Ele fala: você foi escolhido pelo governo, você foi escolhido no meio de milhares e de milhares de pessoas, para que a presidente Dilma venha fazer uma visita na tua casa, venha fazer uma visita no teu bairro, mas de preferência ela vai comer, ela vai conversar com você na tua casa. Aos olhos materiais, aos olhos carnais, vem naquele momento, aquele pensamento: mas como será que está a minha casa? Será que meu sofá está bonito para a presidente sentar? Será que a minha televisão ela é grande para que a presidente venha observar? Será que a minha sala é pequena para acomodar a presidente? Será que meu fogão é bonito para que a minha esposa venha cozinhar para a presidente? Você fica preocupado, você toma um choque, automaticamente você quer mudar a cor de uma parede, você ali se tem um recurso, você quer trocar um sofá novo, só por causa que é uma autoridade. Não é isso que acontece na vida do homem e da mulher de Deus, não é diferente, amados. Quando nós somos a casa edificada no Senhor, nós temos que mantê-la limpa, nós temos que mantê-la organizada, nós temos que mantê-la zelada, amados, para quando o poder, o Espírito de Deus com esta carta, ela vem, amados, ele chega até a porta da nossa casa, a porta do nosso coração, encontra tudo bonito, encontra tudo arrumado, então ele adentra. Olha que ele adentra, amados, a vitória, as bênçãos, amados, acontecem. Você olha para um lado, olha para o outro, lá no seu serviço, você é de um cargo, de uma profissão, te classificam para outro, o seu salário é um tanto, é um valor, ele aumenta 3, 4 vezes mais. Aí você fala: mas eu não entendendo, eu não sei como que é o agir de Deus. O agir de Deus é dessa forma, amados. Deus, ele coloca, mas nós não entendemos a profundidade de Deus com as nossas vidas. O agir de Deus, amados, é diferente do agir do homem. O agir do homem, amado, é o nosso eu, é o nosso saber, é o nosso querer. Mas tudo isso, amados, nós não buscamos na terra, nós buscamos no céu. E quando essa limpeza, amados, na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa edificada na presença do Senhor, ela é limpa,
ela é preparada, ela é organizada. Quando Deus escreve, o anjo fala. Eu tenho certeza que eu sei onde que é. É a casa do pastor Maquiel. É a casa do pastor. É a casa do pastor. É a casa do pastor. É a casa da missionária. Ali tem o endereço certo, amados. Vamos organizar a nossa casa, amados. Não só, amados, para que o anjo venha entregar as nossas bênçãos. Não só para que o anjo venha entregar a resposta de Deus, mas sim a preparar. A Bíblia Sagrada relata: prepara-te, ó Israel. Quando tocar as trombetas, os portais celestiais vão se abrir, e Jesus Cristo, com uma parte de anjos, vai vir arrebatar a tua igreja. Esse é o arrebatamento, amados, que eu ando preocupado, amados, no dia de hoje. Eu não ando muito preocupado, amados, com as bênçãos do Senhor, porque só do Senhor ter me tirado do lamaçal do pecado já é uma bênção, já é uma virtude muito grande sobre a minha vida. A minha preocupação maior no dia de hoje, amados, é a salvação do irmão, é a salvação do irmão, é a salvação da criança, é a salvação do pastor. Não se preocupa, amado, com prosperidade, porque a minha Bíblia Sagrada, ela mesmo fala: buscai primeiramente o reino dos céus e a tua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Examinai-vos a si mesmo. Então, amados, vamos nos examinar a cada dia que nós levantarmos, amados, da nossa cama. 24 horas nós andamos na presença do Senhor, até mesmo dormindo, amados, porque quando nós dobramos os nossos joelhos e nós oramos antes de dormir ao Senhor, nós temos sonhos bons, sonhos agradáveis. O Senhor nos proporciona revelações através dos nossos sonhos, mas quando nós dormimos, nós não oramos e dormimos de qualquer jeito. Aí vem o pesadelo, vem a tormenta, você acorda no outro dia todo abalado. Então, por isso, amado, vamos guardar as nossas vidas. Vamos fazer uma limpeza, amado, radical sobre as nossas vidas. Independentemente que você olhe e fala: mas a minha casa, o meu coração, ele está arrumado. Pensa no dia de ontem, uma palavra que você falou, que você pensa, você fala, não desagradou ao Senhor, mas o Senhor está lá de cima olhando. O Senhor está lá de cima olhando com os teus olhos sobre a humanidade aqui embaixo. Independentemente seja, amados, de uma cadeira que você tem que arredar o teu coração e fazer assim, essa simples coisa, esse simples pecado, amados, quando Jesus voltar, você vai ficar e o teu irmão do lado vai subir. Amados, o Senhor Jesus até aqui Ele falou. Eu agradeço muito pela vida dos irmãos, estou muito feliz com o ministério. Eu não precisava nem de pregar, porque o Senhor, desde quando eu adentrei aqui essa porta com o irmão Renato, a irmã Kelly e o filho deles, o Brahim, o Senhor já estava com essa carta guardada em meu coração. Guarde essa carta, amados, com carinho. Independentemente seja, amados, que o inimigo, ele anda se levantando falando que você não vai conseguir, que esta carta, amados, ela vai ser apagada, ela não vai chegar até você. É o inimigo tentando te tirar da bênção. Esta é a preocupação maior dele nesse final de tempo, nesse século 21, é tirar você da presença do Senhor para não dar bom testemunho para aquele que vive perecendo no mundo, porque é através de você que Jesus usa lá fora para salvar o traficante, para salvar o macumbeiro, para salvar a feiticeira, o assassino. Estas palavras, amados, é a autoridade de Deus que nos traz para a presença do Senhor, e na esperança, amados, confiante, para que um dia, amados, os portais celestiais nós iremos adentrar e o Senhor vai falar: sejam bem-vindos, filho de meu Pai. Amém. Assim eu agradeço a oportunidade, amados, e palmas que louvam ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Você ouviu
Uma mensagem de fé e esperança.